Seja bem-vindo a mais um vídeo do Água Crítica. Eu sou Cassiano Simões e nesse vídeo nós vamos explorar algumas questões que são pouco exploradas no meio do saneamento e da regulação. Toda essa análise decorre de avaliações que eu tive com o objetivo de cruzar as informações de existência de favelas com perdas de água. Isso tudo você pode explorar com mais objetividade no artigo que eu vou apresentar um pouco a seguir, as informações, o conteúdo que você consegue explorar e compreender, mas o foco desse vídeo, dessa nossa análise, dessa nossa discussão, é adentrar em questões que são pouco exploradas, que é a questão da universalização, da regulação e da existência de favelas. Então hoje nós vamos conversar sobre as favelas no Brasil, a universalização do serviço de abastecimento de água e a regulação. Para embasar um pouco mais a nossa conversa, eu convido todos que, caso não tenham lido, explorado todo o conteúdo do artigo Perdas de Água e Favelas, o que os dados revelam e escondem, para que você faça a leitura, para se situar melhor na discussão que a gente vai explorar aqui no vídeo. O artigo está bem completo, ele explora toda essa questão dos territórios das favelas no Brasil. A gente faz toda uma construção conceitual de onde é que estão as favelas, quais são essas populações residentes, como é que são os números, os dados, a interpretação do que se tem do estado atual das favelas. A gente também explora essa relação das perdas de água e da urbanização informal. Também é apresentado qual que foi a estrutura do nosso estudo. A gente também disponibiliza alguns dashboards e resultados. Então aqui eu convido vocês a explorarem os indicadores que foram selecionados para fazer essa avaliação da relação das favelas da existência de favelas, mais precisamente, com o estado do serviço de abastecimento nos municípios que possuem favelas. Então aqui você vai se deparar com um dashboard que contém alguns filtros. Então a gente pode ver a população total do último censo é de 16,4 milhões de habitantes, um número considerável. A gente vai, nesse vídeo, explorar um pouco mais todas essas questões. A gente tem alguns mapas coropléticos que apresentam quais são os municípios. Eles só se concentram em apresentar as informações dos municípios que possuem alguma favela, quantificada pelo IBGE. A gente também trabalha com mapas de calor para entender um pouco a concentração. A gente também faz toda uma avaliação no que diz respeito à correlação dos indicadores selecionados para diferentes grupos. Aqui, por exemplo, o principal, que são as capitais e metrópoles, é o grupo que tem a maior representatividade populacional e apresenta as melhores condições para se avaliar, a melhor qualidade dos dados para fazer uma avaliação desse porte. Isso porque a gente trabalha com Cinisa e com esses dados de população, mas a gente tem aqui os diferentes recortes, as diferentes análises, aqui por grupo de nível de favelização, explicado quais são esses grupos, correlações também regionais para a gente entender variações dentro do Brasil, que é um país continental, e também a gente faz uma avaliação que a gente vai explorar nesse vídeo, que é o que justamente traz esse fator do quão intrigantes são as interpretações dos dados disponibilizados, do que se entende de informação para compreender o estado da busca pela universalização, da busca do máximo atendimento frente a esses municípios que possuem favelas. Uma coisa é a gente procurar entender como é que um sistema que não possui favelas se encontra rumo à universalização e frente aos municípios que possuem favelas. Aí a gente também destaca alguns casos emblemáticos das capitais e a gente faz uma análise final e a conclusão. Também é disponibilizado as referências e os metadados para, caso você queira explorar essas informações, fazer suas próprias análises, que se encontra esses materiais disponíveis. Então esse foi o artigo, convido todos a darem uma conferida, ele traz informações e análises de elevada qualidade. Por que esse artigo foi desenvolvido? Esse artigo foi desenvolvido na busca por trazer uma informação mais objetiva entre a relação da existência de favelas e de perdas de água. Porque já é muito difundido no meio que existe uma influência, uma relação em que, com a existência de favelas, tende a ter consumos não contabilizados, tende a ter maiores propensões a furtos e isso já é consolidado no meio, mas o que não há são valores objetivos, estudos que tragam números para a discussão. Essa era uma demanda que eu tinha e por isso, quando eu me deparei com essa disponibilidade dos dados do Cinisa e com os quantitativos de favela disponibilizados pelo IBGE, eu pensei em cruzar e analisar esses dados para que a gente pudesse interpretar e entender mais toda essa abordagem que já existe. E assim, no que diz respeito a uma interpretação
do que é disponível a respeito da relação entre perdas de água e favelas, o estudo, acho que ele já atendeu o que poderia ser desenvolvido com base no que é disponível, mas ao desenvolver esse estudo eu me deparei com outros dados que me deixaram muito intrigado. E é mais sobre eles que o vídeo de hoje vai incidir. Então a gente vai tentar entender o que para mim foi bastante difícil, para ser sincero. Porque os dados não permitem uma interpretação real. Eu acho que não há métricas bem objetivas no que diz respeito aos indicadores disponibilizados e até os caminhos que a regulação está sendo construída na busca da universalização. Mas para quem tiver interesse de se aprofundar mais sobre quais são as métricas, quais são todas as análises mais primárias a respeito das favelas e das suas populações a nível nacional, convido todos a checarem esse material do IBGE, que ele disponibiliza para apresentar todos os resultados do universo da interpretação das suas próprias estatísticas demográficas da existência de favelas e dessas populações. Aqui o sumário, só para elucidar esse estudo, ele é bem completo nessa análise mais demográfica, das dinâmicas, dessas questões populacionais e de toda a abordagem que o IBGE já teve histórica e desse último censo. De fato, um dos motivos pelos quais eu entendo que não há tanta transparência, tanta publicação, tanta abordagem nesse sentido de favelas e serviços públicos, porque é um tema delicado. E tendo em vista que é algo delicado, eu vou tentar explorar essas nuances com a delicadeza devida, mas a minha interpretação e as minhas colocações são estritamente focadas nas informações. Eu me coloco numa posição de analista, de interpretador dos resultados públicos, das informações disponíveis e da realidade, evidentemente. Mas eu não me coloco numa posição aqui para julgar a questão cultural de favela, a questão das dinâmicas, para além da questão de infraestrutura, do acesso de serviços. Mas para a gente poder falar de favela, vamos primeiro entender qual é a definição disponibilizada no âmbito nacional, no âmbito em que o IBGE considerou para trazer esses quantitativos, que basicamente ele leva quatro questões que podem ser sintetizadas em: são moradias não regularizadas no que diz respeito às técnicas de construção, e também sobre a titularidade daquele lote, daquela área, e também há uma grande concentração dessas ocupações estarem inseridas em áreas não propícias à construção, né? Também tem essa problemática ambiental associada a esses fatores socioeconômicos. Para ilustrar um pouco, eu trago esse próprio conjunto de imagens que o IBGE disponibiliza para elucidar como são as favelas em diferentes localidades. Aqui a gente vai ter imagens representativas das favelas de todas as regiões do Brasil e a gente pode ver certa heterogeneidade da área ocupada e da própria estrutura de construção. Mas, assim, um fator muito comum é de fato a questão da titularidade da posse da área ocupada e das técnicas empregadas, e também os acessos. Bom, primeiro a gente fez toda essa apresentação, mas agora a gente precisa buscar entender o quão problemáticos são a realidade da existência das favelas. Pode ser algo distoante da realidade de diversas pessoas. Eu vou ser sincero, é também da minha, mas com essa interpretação dos dados que o próprio IBGE disponibilizou, a dinâmica, os fatores históricos, a gente consegue interpretar que a problemática é merecedora da atenção que a gente está dando agora e vai continuar dando nesse vídeo. Mas veja, no último censo de 2010, a gente tinha 6% da população brasileira que se concentrava, residia em domicílios categorizados como favelas. Em 2010, de 2010 para 2020, 12 anos depois, essa população está em torno de 8,1%. Então teve um aumento de 2,1%. Talvez, assim, nesses números relativos, ela possa parecer um aumento não tão considerável, mas ao nos depararmos com os valores absolutos, aí a coisa fica mais séria. De 2010 para 2020, a população não favelada aumentou em 4,5%, enquanto a população favelada ela aumentou em 43,9%. Ela foi de 11,4 milhões para 16,4 milhões, um aumento de 5 milhões. Para mim, isso é algo extremamente preocupante. Isso é algo que elucida o quão fundamental é ter maior abordagem, maiores questionamentos sobre como as políticas públicas estão sendo desenvolvidas. Porque acho que, assim, o objetivo da nossa Constituição ela é totalmente estruturada para que as desigualdades sociais fossem reduzidas. Para mim, a existência das favelas, ela é a maior evidência das desigualdades. Esse aumento
para mim representa o seguinte: a população nas favelas, ela tanto se reproduziu, quanto houve migração da população não favelada para residir em domicílios categorizados como favelas. Veja a desproporcionalidade desse aumento. População não favelada 4,5, enquanto a favelada foi de 4,4. Isso é praticamente um aumento 10 vezes maior na proporção. E talvez, o censo foi agora de 2022, mas se a gente tiver um censo, não sei quais vão ser os critérios, mas pode ser que o censo seja em 2030 ou seja em 2032, né? 10 anos depois. Teve esse gap de 2 anos, dadas as circunstâncias que nós passamos, mas para mim isso aqui elucida muito bem o fato de que temos que abordar essa questão das favelas com serviços públicos, e o que a gente está fazendo é para os serviços de saneamento. Ok, vamos entender agora mais essa realidade em números. O IBGE, no seu censo, ele disponibilizou uma tabela que apresenta quais são as fontes de água, as fontes de abastecimento desses domicílios ocupados em favelas. Porque é imprescindível que, apesar de sabermos, cogitarmos, termos a noção de que há vários entraves para o atendimento da população em favelas pelo serviço público de maneira regular, essas populações, que são grandes, 16 milhões, de algum modo elas têm que ter acesso à água. Então, quais são esses modos? O IBGE disponibiliza nessa tabela. Vamos entender um pouco esses números. Veja, então, dentro dos quantitativos, o IBGE disponibilizou para o Brasil 5 milhões de domicílios existentes em favelas, dos quais 4,8 milhões têm como a principal forma de abastecimento de água a rede geral de distribuição. O IBGE, evidentemente, não vai disponibilizar qual é a submodalidade desse acesso. Por submodalidade se entende um uso medido e tolerado, um uso não reconhecido, um uso irregular, um uso por furto. Isso o IBGE não vai apresentar aqui, mas ele demonstra que é um uso considerável, 86,4. Para mim isso demonstra mais uma vez o quão fundamental é explorar as métricas que são consideradas no âmbito da regulação para a universalização, tendo em vista que são 16 milhões de habitantes, talvez mais já, né, que residam favelas. E também os recortes regionais. O norte é o que disponibiliza menor proporção dos domicílios que tem como a principal forma a rede geral de abastecimento, e da região que mais possui população situada em favelas do Sudeste, a gente tem praticamente 94%. Então, se ater esse número é importante para a gente seguir com a abordagem que vamos fazer agora. No estudo, nós fizemos uso do indicador do atendimento da população total com a rede de abastecimento de água, certo? Aqui eu disponibilizo a estrutura desse indicador, em que ele considera a população urbana atendida e a população rural atendida. Mas essa população atendida se contrapõe, nesse indicador, à informação da população total residente, que é o DFE 0001, que por sua vez essa informação trata-se da população total residente do município. Então, esse indicador é estruturado para ponderar a população atendida com a população total, incluindo a população residente de favelas. Então, o IBGE está sempre atualizando essa informação com estimativas, mas a partir de 2022 foi com a população total contabilizada. Mas isso aqui demonstra que pelo menos o indicador do Sinisa está levando em consideração toda a população municipal, inclusive residente em favelas. Beleza, Cassiano, a gente entendeu um pouco o estado dos quantitativos das favelas, mas você falou que ia abordar a questão da regulação. Então vamos abordar a regulação. Aqui é onde eu encontrei várias inconsistências, várias nuances a serem mais exploradas. Posso estar falando besteira, gostaria muito de estar falando besteira. Quem tiver mais conhecimento para poder me corrigir, por favor, o faça. Mas aqui a gente vai explorar a regulação da AN, que apresenta a norma de referência 8, que dispõe sobre as metas progressivas de universalização. Vamos nos ater um pouco às definições que são colocadas e depois a gente vai cruzar o que é disponibilizado para entender o quão delicado é essa situação, das metas traçadas para a universalização e do que a gente está mensurando nesse processo. Então, inicialmente, por domicílio, né? A norma entende domicílio como os domicílios particulares
permanentes, onde as pessoas naturais estabelecem suas residências com ânimo definitivo ou exercem suas atividades profissionais. Ok, então essa é a interpretação, a definição disponibilizada pela norma. E vamos entender o que ela entende por universalização. Por universalização se entende a ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, incluindo o tratamento e a disposição final adequadas do esgotamento sanitário. Mas a definição mais objetiva da universalização se encontra aqui. Para fins de monitoramento e avaliação do alcance das metas de universalização, é considerado 99% dos domicílios para água potável e 90% para os domicílios com coleta e tratamento de esgoto até 2033. E para apresentar pelo menos o que a norma abrange de alguma maneira essa modalidade de domicílio, ela traz aqui no seu artigo 21, que diz respeito às características de uso e ocupação do território, que os setores censitários classificados em urbanos e rurais pelo IBGE em consonância com as leis municipais podem ser utilizados na identificação dos recortes geográficos integrantes do município para avaliar seu potencial de cobertura e atendimento e possíveis soluções de expansão para domicílios regularizados ou não. Então, basicamente, é nisso que a norma se limita, a apresentar qualquer nuance dessa ocupação não regular, né, desses domicílios não regularizados. E, em contrapartida, o IBGE, por sua vez, no escopo de delimitar quais seriam as definições dos termos, domicílio particular permanente ocupado é o domicílio particular permanente que na data da referência estava ocupado por moradores e no qual foi realizada a entrevista. Então, basicamente, o domicílio particular permanente ocupado se incluem as favelas. Então, toda abordagem e interpretação do IBGE é de que os domicílios particulares permanentemente ocupados são contabilizados juntamente com as favelas. Então, são os domicílios regulares e não regulares. No seu anexo 1, ela disponibiliza as fichas dos indicadores que são considerados no âmbito da regulação federal, né, como normas orientadoras para as agências infranacionais, quais seriam os indicadores para considerar, para se constatar o que vem a ser a universalização para o abastecimento de água. Então toma-se o IAA, Índice de Atendimento de Abastecimento de Água. Eu não vou fazer grandes apresentações, mas a sua estrutura leva em conta aqui quantidade de economias residenciais ativas de água e a quantidade de domicílios residenciais com solução alternativa. A solução alternativa traz um pouco de margem para se interpretar com o que é solução alternativa. Soluções alternativas é um termo que abre margem para muita interpretação, sinceramente. E pondera-se esses domicílios frente à quantidade total de domicílios residenciais ocupados existentes. E aqui no que diz respeito à estrutura, ele não faz alguma abordagem no sentido dos domicílios irregulares. Ele simplesmente trata que para ser universalizado devem ser 99% dos domicílios permanentemente ocupados atendidos. E dentro de todo o universo de municípios que possuem favelas existentes, contabilizadas, aqui é disponibilizado a relação entre o nível de favelização, a porcentagem de população residente em favelas frente ao atendimento que foi disponibilizado. A gente pode ver que há uma grande concentração de municípios que disponibilizaram 100% de atendimento nas margens em que há pouca favelização, o que para mim é coerente, é satisfatória essa interpretação, mas a gente tem uma quantidade que se encontra em níveis elevados de favelização e estão muito próximos de 100%, em que um balanço da população residente em favelas não é o faltante para o 100%. Isso para mim demonstra que, pelo menos os indicadores oficiais disponibilizados podem estar medindo equivocadamente o que se entende por atendimento de água, dentro desse escopo de regulação e do pleno atendimento. Aqui eu disponibilizo os municípios que se encontram na situação de capitais e metrópoles, que são os mais representativos do estudo, que foi aquele considerado na principal correlação do artigo desenvolvido. Mas aqui eu apresento uma relação que é o balanço. Este balanço, ele se estrutura da seguinte maneira: o que falta do atendimento para ser 100% subtraído da população residente em favelas. E aqui a gente começa a interpretar as possíveis variações do que podem ter sido considerados pelos prestadores e municípios na hora de disponibilizar as suas informações para constituir os indicadores disponibilizados. E é aí que há certa preocupação no âmbito de quais indicadores, quais são as métricas realmente a serem levadas em consideração. Porque uma coisa é a população estatística, né, na semântica da estatística, do que é população e do que é população de fato. Um indivíduo, um CPF, que se encontra à mercê da possibilidade de ser atendido
pelo serviço de abastecimento ou não. Mas aqui no balanço a gente pode destacar algumas questões. Então, por exemplo, nós vamos ter aqui valores positivos e altos, que seria o seguinte: alguns municípios têm um baixo nível de atendimento e até uma elevada população em favela. Porém, essa população em favela não é um faltante para a universalização. Aqui a gente vai ter população tanto residente em domicílios regulares quanto não regulares, carecendo do atendimento, segundo a disponibilidade das informações. Mas a gente também vai ter alguns municípios com valores próximos de zero, que isso quer dizer o quê? Temos aqui alguns municípios que apresentaram valores próximos da universalização, mas que eles também possuem uma baixa favelização. Então pode vir a ser que esses prestadores já tenham universalizado ao menos a população regularizada. E o que lhes falta, a universalização efetiva, seja essa população residente em favelas. Mas vem aí a maior quantidade de municípios, que são esses com balanço negativo, alguns com balanço extremamente negativo, que é o seguinte: nós temos aqui municípios com mais de 1/4 da sua população residente em favelas, e eles estão apresentando que o atendimento da população está universalizado. Então, as cabeças, todo e qualquer CPF dentro desse município está sendo atendido pelo serviço de abastecimento. Ou seja, toda essa população, todos esses quantitativos estão sendo plenamente atendidos. Não tem como não destacar esse município. E veja, eu estou aqui na posição de analista para avaliar os dados. Não estou criticando o prestador desse serviço, não estou criticando o município em si, que é a capital, São Paulo. Mas, assim, esses números são extremamente incoerentes na minha interpretação. Eu não sei se existe algum agente do meio do saneamento que tenha acesso e conhecimento de 100% das favelas do nosso Brasil. Então, vão ter exceções e vão ter regras. Eu sei de muitos trabalhos que estão sendo desempenhados em São Paulo e em outros municípios no âmbito de trazer água tratada a essa população, coletar esse esgoto que é produzido por eles, porque dentro de um contexto de omissão e de como as coisas já se desdobraram, já se consolidaram, parece o mais coerente. Tem toda a delicadeza de, ao se implementar o serviço, você traz um incentivo à permanência de um lugar que não deveria estar sendo ocupado, mas esse lugar, a gente viu, não está deixando de ser ocupado, pelo contrário. As ocupações nessas localidades só têm aumentado. Então, o que vai ser feito frente a isso? Mas eu duvido, e eu não quero me colocar numa posição prejudicial nesse sentido, mas eu duvido que 1,7 milhões de habitantes residentes em favelas no município de São Paulo estejam sendo plenamente atendidos pelo serviço de abastecimento. Então, esse quantitativo aqui de milhões de habitantes que estão sendo considerados para municípios que têm altos índices de favela, eles estão considerando o quê? O 100% de atendimento. Algo que eu duvido muito. Muito. Eu, repito, não conheço 100% da realidade dessas localidades, tenho conhecimentos empíricos, sei de experiências de terceiros, mas não existe essa universalização de 100% dessa população estar sendo atendida. Porém, aqui a gente está vendo uma porcentagem, e se formos considerar os limites do prestador, embora a titularidade, há de se reconhecer que o titular do serviço do abastecimento é o município, a existência de favelas, no meu entendimento e no de vários, ela é uma questão de política pública de todos os níveis da nossa federação, da União, dos estados, dos municípios. Se há de colocar um pouco mais de responsabilidade, há de se colocar nos municípios, que são os titulares do serviço, mas ao conceder o serviço de prestação, o prestador ele não tem uma exata responsabilidade por essa população que se ocupa em favelas e que às vezes ele tem diversas restrições para desempenhar esse atendimento. Ele é restrito a trazer infraestrutura disponível para que essas ocupações sejam devidamente atendidas, né? Similarmente a como são para os domicílios regulares. E se a gente for trabalhar esses indicadores considerando a população total, a gente pode interpretar equivocadamente a qualidade do serviço prestado. Então veja, pode ser que diversos daqueles prestadores que disponibilizaram 100%, ou próximo de 100%, eles estejam atendendo praticamente universalmente todos aqueles domicílios com condições factíveis de serem atendidos. Domicílios em condições regularizadas. E pode ser que, para que ele possa ter convergido a porcentagem, ele tenha forçado o valor disponibilizado da população atendida. Considero isso uma possibilidade. Mas todo esse jogo estatístico, toda essa consideração ou desconsideração da população não está elucidando o atual estado do atendimento do serviço. A gente vê que
Dentro dos municípios que contabilizam favelas, eles totalizam uma quantidade muito grande da população total do país. Que, para mim, ao considerar essas questões de atendimento, universalização dessa maneira, sem ter tanta transparência, dentro do âmbito da transparência, espera-se que a regulação esteja alinhada ao que está sendo informado à população de maneira pública. Ou há indicadores que os reguladores infranacionais possuem próprios para estar acompanhando, e aqui para o nosso sistema do Sinisa, a gente trabalha com esses. Não sei, sinceramente. Mas, para mim, toda essa abordagem que foi feita, para mim, evidencia uma demanda latente de políticas públicas, óbvio, mas dentro do âmbito do saneamento, das métricas para universalização, eu acho que toda essa questão do que é domicílio permanentemente ocupado, domicílio que é contabilizado dentro desse processo de universalização, isso tudo deve ser mais bem revisto. Isso tudo merece mais transparência, merece a seriedade que esse problema se apresenta. E é isso. Espero que você tenha gostado da abordagem, espero que você tenha se impressionado com os números assim como eu me impressionei. Espero que as minhas dúvidas também sejam a sua, no sentido de que a gente passe a interpretar com mais cautela essas informações que nos são disponibilizadas e o que de fato está acontecendo. Muitos não devem ter contato com as favelas, não devem ter contato com essas realidades, e a coisa passa despercebida, como sempre passou. A questão das favelas e do acesso a serviços são muito descompassadas, né? É evidente que há diversos serviços que são prestados, mas esses quantitativos, essas políticas públicas nem sempre levam em consideração essas populações. Então, para mim, o ponto de partida é pelo menos ter dados que sejam compatíveis com a realidade. Eu genuinamente espero uma reformulação do âmbito da regulação no que diz respeito a essas informações, a esses indicadores, para que a gente possa, de fato, medir a realidade e não medir números performáticos. Se você gostou do vídeo, compartilhe, contribua, me informe de cases que você conhece, de favelas que estão sendo atendidas, de projetos que estão levando dignidade a essas pessoas. E é isso.